lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado, Renata Fã. É o jogo aberto aí. É o seguinte, hoje está um dia gostoso, né? Uma chuva, um trânsito danado, feriado na segunda-feira e todo mundo discutindo quem vai ser o treinador do Corinthians. O Tite não é. O Tite não é. E não tem ajuda de ninguém, não, viu? O Duílio conversou com ele, essas coisas todas, ele não quer. E é um direito que ele tem, diga-se de passagem. Até porque o que o Vitor Pereira fez com o ambiente ruim, disputou Copa do Brasil e ficou em terceiro ou quarto lugar no Brasileiro. Saiu, traíra, Judas, ganhou milhões de dinheiro. Tanto do Corinthians como também da equipe do Flamengo. Chegou no Flamengo, uma várzea total. Um time soberbo, um time onde achava que pode fazer tudo e que fez com o Dorival Júnior. E o Corinthians deu chance para esse cara. Tanto é que poucas pessoas... Eu falo por mim, não falo pelos outros. Eu sempre defendi ele. Sempre achei que treinador tem que chegar, ó, a madeira dos caras. Jogador de futebol, tudo folgado. E falo por mim, não falo pelo Veloso nem pelo Souza. A verdade é eu e o Souza, se nós fôssemos mais profissionais enquanto nós jogamos bola, diferentemente do Veloso, que foi um profissional extremo, 100%, eu não. Eu fui boleiro, fui jogador de várzea, jogando no Corinthians, no Guarani, no São Paulo, no Palmeiras. Eu sempre fui um cara irresponsável. Não gostava de treinar, só treinava... Quando treinava era para ganhar título. E não fujo das minhas responsabilidades sobre isso. Não, até aqui. Aqui também, quando cometo meus equívocos, que sou chamado a atenção, e perfeitamente. Se hoje eu tenho tudo isso, eu devo muito pro Schneider, que é um dos caras que veio pra Band aqui, que veio aqui e fala a verdade na minha cara. E fala o que tem que falar. E eu tenho que escutar sim e não, às vezes não concordar. Tá tudo certo. Mas líder é isso. E a liderança que ele tem hoje aqui é para todo mundo. Que não é uma árvore só, são várias. É uma floresta. E que tem que tomar conta de tudo. E eu tenho que aprender isso. E aí, o que não aprenderam ainda no Corinthians, que não é só o treinador que é o responsável. Quem disse que contratar um treinador hoje ganha do Palmeiras amanhã? Não é o treinador. É jogador, meu irmão. Por que os jogadores do Corinthians tiveram uma performance do jeito que teve contra o Remo? Vamos lá. Contra o Argentino Júnior, qual foi a performance? Medíocre. Que no dicionário do Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou. Mais ou menos. Um medíocre. Mediano. Não sou mais que isso, nem menos. Tá tudo certo. Não tem problema. Só que eu não conto mentira. Só que eu não faço média na televisão. Eu não esqueço 40 anos. Agora esqueceram. Agora é 40. Nós, jornalistas, esquecemos por 40 anos de não cobrar o Cuca. 40 anos, esqueceram? 40 anos. Agora nós precisamos... Não, meu irmão. O estuprador de 40 anos atrás é o medo de hoje. Só que vocês têm que saber. Falar a verdade. A verdade. Não acabar com a vida da pessoa e da família. Porque é muito fácil para vocês, né? Muito fácil para vocês. E muita gente nem opinião dá. Muita gente nem fala. Nem discute. Porque a democracia é isso. É discussão. Política, futebol. E o futebol é uma das coisas menos importantes que tem na vida. Mas a gente é apaixonado. Eu sou. Eu assisto todos os jogos. Eu e o Veloso discutimos. Souza, Fernandinho, que é o repórter. Muitas vezes não concordo com eles, nem eles comigo. Talvez por isso que o programa tenha 11 anos. Porque várias vezes já quiseram terminar com o programa. Mas o programa hoje é o que mais vende. Uns que mais vende. Que dá audiência. Que tem credibilidade aí no dia a dia. E é o que falta hoje para os jogadores. Se vocês enfrentaram o Remo numa tiriça desgraçada, se vocês ficaram 25 dias sem jogar, o Fernando Lázaro teve um tempo suficiente para fazer o time do jeito que ele queria. Ou marcando, ou abafando, ou na linha de 3, na linha de 4, né? Sendo um time reativo, né? Que é um time para frente, né? Não fez nada disso. E não fez mesmo, que por sinal, passou do Remo jogando bem o primeiro tempo, porque o segundo foi uma vergonha. Lá em Belém,
O que aconteceu? Era para ser 4, só não foi por causa do Cássio, que fez 2 defesas, lembra, Veloso? Foi. E teve uma bola na trave. Então, é só o treinador? Se fosse só o treinador, será que o Abel Ferreira é só ele, do Palmeiras? Não é, meu irmão. O Rony machuca o ombro, acho que o antebraço, vai pro jogo, vai pra final, opera e já tá pronto para jogar amanhã. Rafael Veiga machuca, já tá pronto. Fez gols em 11 finais. Rafael Veiga. Pô, pera um pouquinho. Então, será que é só o treinador ou será que tem que ter um comandante? Por que o São Paulo ganhou 2 jogos? Ganhou um contra o América e ganhou do Ituano para classificar. Porque tem um cara, que é o Dorival Júnior, que ele não é só bom treinador. Ele é boa gente, um cara que faz bem pro grupo, que chama a atenção das pessoas, que chama no quarto, que chama na concentração, que faz o beabá. O que é jogador de futebol? É primário. Treinador que quer falar de faculdade, de pós-graduação, não adianta nada. O jogador é o seguinte, meu irmão, você tem que cruzar a bola assim, ó. Olha, Alberto, você tem que encostar ali. O Veloso, quando jogava, o Marião, pô, cai aqui, Veloso. Não é diferente da reportagem. Ô, qual que é a pergunta que você tem que fazer? Não é qual a pergunta, você tem que saber. Tanto é que esse rapaz aí que tá uma onda danada da NBA aí, né? Como que ele chama? Giannis Antetokounmpo. Não, pera aí, Fernandinho, fala aqui. Giannis Antetokounmpo, tá certo? Então vamos lá. Ele tá falando, pro jornalista, mas pera aí, meu irmão, quanto você ganha de tênis? Quanto você ganha de propaganda? Quanto você ganha por ano? Como é que você quer comparar o que você ganha com uma pergunta de um jornalista? E eu não sou jornalista. Tá todo mundo achando que ele é coach. Eu sou totalmente contra o que ele falou. O pensamento dele não é o meu. Mas ele deu uma olha que não sei o quê. Pera, meu irmão, se você joga na NBA, se você joga no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, num time que disputa título, você tem que ser cobrado, irmão. E qual o problema de você ser cobrado? Mas o Jordan jogou 15 anos e ganhou 6. Mas ganhou 6, você ganhou? Aí parece que ele é o cara mais inteligente do mundo. Que ele vai dar palestra agora pro Dalai Lama, que eu odeio o Dalai Lama. Odeio. O que ele fez com o menino lá, ninguém fala nada, né? Pediu pro menino chupar a língua dele. Vagabundo, safado. Sem vergonha. Mas ninguém fala nada, né? Vai eu fazer. Vai alguém fazer. Não, né? Então, meu irmão, o que ele disse, eu vou colocar depois aí. Olha, ele dá um sermão no jornalista, mas o jornalista ganha o que você ganha? Você ganha 40 milhões de dólares por ano. Aí você quer dar uma de gostoso, porque perdeu um jogo e o jornalista te cobrou. Mas se acontecer isso aqui, e que já acontece, porque o jogador de futebol não dá entrevista quando perde. Presidente de futebol não dá entrevista, que por sinal o único que dá é o do Duílio. E vocês cobram ele ainda. Casares, qual foi a última entrevista? Landim, Leila. A Leila aparece no Bial da Globo. A Leila aparece no Jornal Nacional. Só a teta, pô. Vai na Gazeta. Vem aqui. Vai na RTV. Vai na Record. Deixa todo mundo perguntar para ver se é legal. Porque quando você tem pergunta que é fácil... qualquer um. E quando o jornalista fala para ele, ele fala, não, mas a Fábio... Meu irmão, você ganha 40 milhões de dólares por ano. O jornalista, se ele ganhar 100 mil dólares no ano, é muito. Mas aí vocês pagam pau pro cara. Eu não pago pau para ele. Porque ele tem que fazer cesta, ele tem que ser campeão. Pela performance que ele tem, por tudo que ele tem que ganhar. É igual o Veloso falou um dia aqui, e aí mudou meu pensamento em relação ao Luan. Eu achava que ele tinha que botar pra jogar. Não, o Veloso falou, clube de futebol não é pra ficar fazendo caridade. Não é pra fazer. E o Corinthians tem que entender isso. Meu irmão, já errou com o Silvinho. Já errou com o Fernando Lázaro. Agora não pode errar mais. Mas também, será que é só o treinador? Será que é só o Lázaro? Será que é só o Silvinho? Ou os jogadores? Porque se você pegar o que os caras correram contra o Remo, é uma coisa insana. É uma coisa, assim, insana. O Luxemburgo não vai ser, Cascão. Não sei se vai ser o Luxemburgo, quem que vai ser. Ninguém... Ô, Cascão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ninguém sabe. Só o Duílio. Só o Alessandro.
E hoje vai ter o treinador. Nem eu sei. Porque os caras acham que eu tenho força. Eu tenho mesmo. Eu tenho força mesmo. Tenho força da moral, do caráter. E eu não fico em cima do muro, meu irmão. Eu não pago pau pra ninguém. E aqui no programa, o Fernandinho tá ali, o Souza tá aqui, o Veloso tá aqui. Nós falamos aquilo que cada um pensa. E aí a gente debate. Agora, vim com desculpa. Que nós, homens, nós, jornalistas... Meu irmão, desculpa, velho. Desculpa. E mais, é sempre o Corinthians. Mas qual o time que mais deve? É o Atlético Mineiro, 2 bilhões. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Qual o time que mais demitiu os jogadores e que paga multa? Flamengo. Alguém fala? Ninguém fala nada. Qual é o time mais certinho desse país, ou da América Latina, ou do mundo? É o Palmeiras, irmão. Eu torço para os caras perderem, mas eles não perdem. Por que eles não perdem? Porque é tudo certinho. É fácil torcer hoje para o Corinthians perder. É fácil torcer hoje para o Santos perder. É fácil torcer para o São Paulo perder. Porque tá uma teta torcer para eles perder. O duro é torcer para o Palmeiras. Eu, por exemplo, amanhã. Amanhã eu não trabalho. Mas amanhã, se não ficar esperto, é os 4. Se for tudo certinho, né? Se for tudo certinho, é os 4 pro Palmeiras. Depende de vocês, jogadores. Será que o Danilo vai ser o responsável se perder de 4? Aí eu mando ele embora do Sub-20? Não, não é o Danilo. Então é o seguinte, quem vai ser o treinador, pra mim, não importa. O grande problema de vocês, da imprensa, que tudo que o Corinthians faz de errado, vocês vão e chega a madeira. O São Paulo deve igual ou um pouco menos. O São Paulo paga um cara que está na prisão. O Cuca está na prisão. O Cuca foi preso. Mas ele foi condenado. Todo mundo já sabia que ele tinha sido condenado. Ou não. Ou não. Aí vem esse papinho que nós, homens, 40 anos, os jornalistas da Globo, né? Nós, homens, esquecemos disso. Não perguntamos para ele. Agora, tem que ser sempre. Alguém fez matéria desse idiota aí do Dalai Lama que pede para a criança chupar a língua dele? Se fosse o seu filho, o seu, o meu... Quebrava a perna dele, irmão. Mas aí o Corinthians deve pro Bozelli. Pronto. Acabou. O Corinthians deve... Mas só que isso é herança. Por isso que eu disse outro dia aqui, e vou repetir. Qual é o time mais democrático desse país? Nenhum. Nenhum. Nenhum time é democrático nesse país. Eles são capitalistas. Por quê? Devem 1 bilhão, 600 milhões, 900 milhões, devem 2 bilhões. Os caras ficam mais de 15 anos comandando um clube. Eles mudaram o estatuto em relação aos conselheiros. Então, qual time é democrático? O Corinthians fez a democracia corintiana em 82, em 83. Osmar Santos, o Ulisses Guimarães, Sócrates, Vladimir... Fizeram, foram lá no palanque, Rita Lee cantando, que por sinal Nossa Senhora Aparecida abençoe ela com o câncer que ela tá, e que Deus abençoe muito ela, a Preta Gil também, a Simoni, que eu amo as 3. Entendeu? Agora, peraí, que democracia é essa? Que democracia que o negro nunca teve chance nesse país? Que democracia que a mulher sempre foi doméstica? Não é mentira minha? Que democracia que o homossexual é tratado como lixo nesse país? Que democracia que a mulher ganha menos que todo mundo? Mas vocês não estão brigando em relação a uma causa? Brigue pelas mulheres. Que democracia? Tira o Tite de lá. Não é para colocar aquilo lá, é para deixar eu aqui. Não mandei colocar, pô. Mas se quiser que eu pare de falar, eu paro. Eu passo a bola. Quer que eu pare, Gastão? Não, tá bom. Aí, você pega... Eu aprendi isso. A Rede Globo colocava a tia Anastácia. É mentira minha? Ué,
Todos os choferes de carro eram negros. A gente tem aqui dois, ó. Jairzinho e Pelé. Quem brigou pelo Pelé na Copa 2014 para ele dar o pontapé inicial? Qual foi a empresa? Qual foi a televisão? Quem brigou por ele? Quem falou alguma coisa do Pelé? Agora vem a Conmebol, todo jogo é 1 minuto de silêncio. Mas por que não fez isso pro Pelé em vida? Por quê? Sabe por quê? Porque os interesses de dinheiro, de muita coisa, vai além daquilo que a gente pensa. E vai além do que o babaca como eu briga aqui diariamente. Porque futebol não é só futebol. E eu aprendi isso. Porque futebol, hoje, você tem uma gama... A gente tem um menino que é autista aqui. Como que ele chama? Felipe. Pode mostrar o Felipe ali. Ele assiste, o Felipe que tá com a bola ali. Ele é autista. Ele assiste os donos da bola todo dia. Mas a gente precisa vangloriar do autismo para dar audiência, ou para dar like, ou para ficar mais famoso. Não. A gente tem que tratar ele de maneira com amor, dedicação. Mas tem muita gente que usa isso para se autopromover. E não é assim, meu irmão. Eu tenho 3 sobrinhos autistas. E nunca falei isso. Mas a minha família, ou o Haroldo, a esposa do meu irmão, eles vão lá e faz o quê? Amor. Tem gente que nem gosta do que eu estou falando. Tem gente que por dentro me odeia. Mas me odeia tanto que eu percebo isso aqui. Só que eu tenho coragem de falar, irmão. E o dia que a Band achar que eu não posso mais fazer isso, tá tudo bem. Porque um programa igual o meu, do Veloso, do Fernandinho, do Souza, nós aqui, nós não fazemos isso. Nós não precisamos disso. Eu faço as brincadeiras com o Veloso de campeão do mundo, você tira sarro do Corinthians, o São Paulo, brinco com o Fernandinho, que é o Eli Coimbra, que depois de Eli Coimbra, uma hora é o Fernandinho. Nenhum repórter nesse país consegue pegar o microfone e entrevistar o jogador sem falar nada. Ele consegue, porque os caras vão até ele. Repórter hoje quer ficar na internet, quer achar que é mais importante que a informação. Antes de dar para a própria empresa, não, eles dão para eles antes, que deveria ser proibido. A empresa deveria falar, não, senhor, o senhor não pode dar primeiro do seu para depois daqui. Eu nunca fiz isso. Primeiro é na Band, porque se tenho tudo que tenho hoje, financeiramente, e o que minha família tem, eu devo à Band. Não devo ao Corinthians, Guarani, não devo a ninguém, à Band. Então eu não posso deixar de trabalhar e ter essa visão de família. E já cometi equívocos enormes aqui. Só que eu não deixo de trampar, não deixo de escutar. Às vezes até passo do limite. Só que tem uma coisa, se tudo no Corinthians está errado, no São Paulo não esteve? No Palmeiras não teve? No Atlético não? No Goiás não? No Santos não? Ué, quando o Cuca foi fazer a final da Libertadores do Maracanã, alguém falou disso? Contra o Palmeiras? Quando ele foi campeão da Libertadores. O Cuca deu o prêmio dele para 40 funcionários. Ah, mas agora eu esqueci. Jornalistas falando, né? Porque o jornalista, ele fala assim, eu sou jornalista. Mas eu não sou. Você é, Veloso? Não. Você é? Então, um pouco. Fernandinho é. Mas, espera aí, qual a diferença de um jornalista pro homem? Não tem diferença nenhuma. E eu sou ex-jogador, mas continuo sendo José Ferreira Neto. Veloso, Fernandinho é jornalista, é o Fernandinho. Você não pode ser numa profissão e, como homem, ser um lixo. E aí, jogar o jogo. Eu não jogo o jogo, irmão. Eu não jogo o jogo. Eu jogo o jogo certo. E erro pra caramba. Já errei muito mais. Hoje, bem menos. E agradeço a Band por tudo que ela fez por mim. A ideia hoje, Veloso, Souza e também... Ah, e outra coisa que eu estava vendo ontem, que eu estava acompanhando, que por sinal a minha rádio foi líder de audiência ontem no jogo do CSA com o Internacional. Eu ganho dos caras do Sul, a minha rádio. Ganho do Sul.
Mas eu não falo da minha rádio aqui. Então vamos lá. O Internacional tomou sufoco ou não? Muito. Grêmio? Também. São Paulo? Também. Corinthians? Sofreu. Sabe quem não tomou? Só tem um time. O Flamengo. Não. Mas no primeiro jogo tomou. Perdeu de 2, né? Tudo bem, mas tomou um sufoco no primeiro. Saiu atrás. Só o Santos. Fluminense, Botafogo também. Fluminense 3x0, 3x0. Botafogo 2x0. Botafogo que vocês não respeitam. Mas o Corinthians parece que foi o único time que foi disputar a classificação das oitavas no pênalti. O Atlético foi, Paranaense. O Internacional foi. Mas o Corinthians não pode disputar as oitavas do pênalti. Porque é um time ruim, né? Time que não tem torcida, né? Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então faça igual. Comente igual. Porque a maioria, muitas vezes, usa do Corinthians para dar audiência. Eu, como ídolo do Corinthians, eu dou mais pau do que falo bem. Tem corintiano que me odeia por causa disso. E com razão. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Quem não pode me odiar é minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus amigos. Quem eu não conheço, meu irmão, tô aqui, ó, pra internet, pro Twitter. Ai, você vai ser o... Os caras vão te dar pau, Neto, porque você falou. Dane-se! Dane-se! Agora, quem escreve e depois pipoca, porque na televisão fala, desculpa, no Instagram, no Twitter falam, pá, como é que pode? Aí chega na televisão, é tudo pipoqueiro. Não tem banca. O que escreve não banca na televisão. Aí depois apaga o Twitter ainda, apaga o Instagram. Cara, teve uma vez que, lá no programa da Globo do Mion, eu não vou falar, eu acho que vocês viram. O Cascão tirou. Eu falei, não, Cascão, pode botar de novo. Foi eu que escrevi. Ai, à noite, o que você não faz perto dos seus filhos? Pode falar, Cascão? Mas eu vou dar uma... eu não como chocolate. Eu falei... Eu sei o que você falou. Eu falei aqui, ó. Ó, que eu não faço perto... Não foi, Veloso? Sei, é. Fui bem ou não? Foi. Aí, eu faço amor com a minha esposa à noite. Só que eu tranco a porta. Porque eu sou apaixonado por ela. Tanto é que tem ela aqui no meu braço. Mostra a Sandra aqui. Isso é amor, meu irmão. E se... Primeira coisa, quando eu fiz a tatuagem, e aí o Cascão falou, mas se eu separar? Não tem problema nenhum. Ela é mãe dos meus filhos, que, por sinal, ela trata tão bem o meu filho Gustavo, que não é filho dela. Como filho. Faz um X, cancela, né? Que hoje todo mundo é clã. Cancelo eu, mas não ela.